Conta também sobre a invasão de cerca de 200 torcedores do Corinthians ao Parque São Jorge. Eles prometem tomar controle do clube, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre Carlo Ancelotti. Técnico da seleção brasileira esboçou um time para o jogo de quinta-feira contra o Equador com a seguinte escalação: Alisson no gol, Wanderson, Marquinhos, Alexandro, jogador que pertence ao Lille da França, e Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo. Meio campo com Casemiro, Andreas Pereira, Andrei Santos e Estevão. Na frente, Vini Júnior e Richarlison. Vale a lembrança de que o Rafinha do Barcelona está suspenso para essa partida contra o Equador e fica à disposição apenas para o jogo da volta na semana que vem contra o Paraguai na Neoquímica Arena. Quero falar agora sobre mais um dia de caos no Corinthians, com direito à derrota na justiça, mais uma do Augusto Melo, e invasão no Parque São Jorge. Cerca de 200 torcedores, representando 6 torcidas organizadas, invadiram a sede social do clube e concorrentes fecharam o portão, afirmando que não saem do Parque São Jorge. Eles estão tomando o poder do clube. É meio que um ato simbólico, né? Não dá para imaginar que a Gaviões, que a Camisa 12 e as outras organizadas vão passar a decidir o futuro do clube. Mas essa manifestação tem alguns objetivos, entre eles a exigência de que o integrante do fiel torcedor passe a votar na eleição para presidente, de que exista uma mudança radical no estatuto do clube, além de punição a responsáveis que deixarem o clube com dívidas. Se assumir o Corinthians como presidente, causou dívida para o clube, você é responsabilizado. Esses são os 3 pontos principais da reivindicação de torcedores que prometem não deixar o Parque São Jorge enquanto essas medidas não forem atendidas. Entre os 200 integrantes de organizadas estão pessoas da Gaviões da Fiel, da Camisa 12, do Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra. Importante contar também que nessa terça-feira, Augusto Melo sofreu sua 5ª derrota na justiça nos últimos dias. Desde a semana passada, retrasada para ser mais específico, Augusto e seus pares têm recorrido à justiça para tentar liminares e decisões favoráveis que permitam a ele voltar ao cargo de presidente. No primeiro momento, a tentativa era de impedir a realização da votação da segunda-feira passada. Agora, de tentar mostrar que o Augusto ainda pode ser presidente. Nessa terça-feira, por exemplo, Roberto William Miguel, que é conselheiro do Corinthians, alegava que o Romeu Tuma Júnior desrespeitou o estatuto ao convocar a reunião da última segunda-feira sem garantir prazo para a defesa. Acontece que a desembargadora Clara Maria rejeitou o pedido e foi extremamente forte em suas palavras. Abre aspas para ela, mais do que isso, ela classifica o pedido como uma tentativa de burlar a ordem dos processos e critica o uso do judiciário para uma disputa interna de um clube de futebol. Algo como, se liga, você está fazendo algo que não... Você está atrapalhando o processo da justiça com coisas que não têm a ver e não dizem respeito à justiça. Enfim, verdadeiro caos tomando conta do Parque São Jorge. Hoje rolou um episódio, mais um, bastante frustrante na vida corintiana. 6 torcidas organizadas e mais ou menos 200 pessoas estiveram no Parque São Jorge, a sede social do clube, e invadiram a sede social. Entre as organizadas, a Gaviões, a Camisa 12, a Estopim, eles invadiram a parte destinada aos sócios e trancaram com uma corrente, afirmando que só sairiam de lá a partir do momento em que os atuais dirigentes do Corinthians aceitassem mudanças. Entre as mudanças, a participação do sócio-torcedor na eleição para presidente, uma mudança no estatuto interno do clube, enfim, uma série de outras medidas, né? A verdade é que a polícia foi acionada e precisou ir lá para conter os ânimos. É a segunda vez em 3 dias que a polícia dá expediente lá no Parque São Jorge. No último sábado, aquele vexame, aquele escândalo, tentativa de golpe de Augusto Melo e companhia. O Corinthians mais uma vez marcado em páginas policiais, algo absolutamente frustrante, decepcionante. Eu não sou corintiano, né, mas fico imaginando na pele do corintiano que não vê, que vê o time cometendo uma vergonha atrás da outra, né? E é o clube gigante, o segundo maior, mais popular do país e o mais popular na maior cidade da América do Sul. Bom,
de continuar respondendo a perguntas, dúvidas e sugestões. O que vocês querem saber na noite dessa terça-feira? Perguntando o que está acontecendo no Corinthians. Nesse momento, o principal problema no Corinthians é uma disputa gigante por poder. O Augusto Melo foi eleito de forma democrática presidente do Corinthians num mandato que começou em janeiro do ano passado, ao mesmo tempo em que ele conseguiu acordos comerciais espetaculares com a TV, com fornecedor de material, fornecedor não, mas com TV, com patrocinadores e tudo mais. Foram uma série de escândalos, uma série. Entre eles, o principal caso Vaidbet, que se transformou num inquérito policial e, mais recentemente, num indiciamento. Ele foi acusado de lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado. Ele e mais 2 braços direitos dele no Corinthians. Por conta disso, o processo de impeachment, que já havia sido aberto no ano passado, foi ratificado no Conselho e agora só depende da votação dos sócios para que o Augusto seja excluído da presidência de forma definitiva. A votação está marcada para 9 de agosto. O Augusto está tentando de todas as maneiras voltar ao poder. Nessa terça-feira, um conselheiro do grupo dele fez um pedido na Justiça, no Tribunal de Justiça, alegando que o Romeu Tuma Júnior não tinha autoridade que o Romeu Tuma Júnior cometeu um erro quando convocou a votação da segunda-feira passada. Segundo esse conselheiro, Roberto William Miguel, o Romeu Tuma desrespeitou o estatuto ao convocar a reunião sem garantir prazo para a defesa. E pela 5ª vez seguida, uma liminar do grupo de apoiadores do Augusto foi negada pela Justiça. No caso de hoje, a desembargadora Clara Maria cagou na cabeça dos apoiadores do Augusto. Ela disse, entre outras coisas, que esse pedido é uma tentativa de burlar a ordem dos processos. E ela ainda criticou o uso do judiciário para uma disputa interna de um clube de futebol. Diante desse cenário, está ficando cada vez mais evidente que o Augusto não volta mais. Se existir alguma chance, essa chance não, ela está cada vez menor. Para falar sobre a lista de dispensas no Corinthians, não há uma relação de jogadores que serão cortados ou dispensados, mas setoristas do Corinthians têm afirmado que o Dorival Júnior criou uma relação de atletas que não ficam, ou melhor, que se pintar propostas serão negociados. São atletas à disposição do mercado. 2 desses 12 que eu vou citar, inclusive, já estão de saída. O primeiro deles, o atacante Giovani, cujo contrato se encerra no fim desse mês. O Corinthians tentou por meses a renovação do contrato, não houve acordo e o Giovani agora vai buscar um novo clube. Outro nome dessa relação que está de saída, Alex Santana. Volante comprado do Atlético Paranaense, inclusive resultou num processo do Atlético contra o Corinthians em 12 milhões e meio de reais. O Alex Santana está indo por empréstimo para o Grêmio até o fim da temporada. Os demais são Donelli, goleiro que não consegue garantir a confiança nem da comissão técnica, nem da diretoria. Léo Maná, lateral direito, que perdeu espaço e hoje é reserva do reserva. O lateral titular é o Mateuzinho. Quando ele não tem o Mateuzinho, Dorival acaba por usar o Félix Torres. O Hugo, lateral esquerdo, é outra possibilidade de saída, além do Palácios, que é hoje a 4ª opção para a lateral esquerda. Entre os zagueiros, a ideia do Corinthians é tentar recuperar parte do investimento feito no Félix Torres, zagueiro equatoriano que veio do Santos Laguna. João Pedro Tchoca, se pintar proposta de empréstimo, também pode sair para que ganhe um pouco mais de rodagem em outro clube. No meio-campo, não devem ficar se pintar propostas. O volante Rian, revelado na base, o volante Charles, chegaram a especulá-lo como possível reforço do Ceará. Conversei com o presidente do Ceará, que descartou qualquer possibilidade de acordo. Já citei o Alex Santana, também dá para dizer que o Igor Coronado, em caso de proposta, pode deixar o clube, tudo para que o Corinthians economize os 2 milhões de reais por mês que ele custa entre salários, direitos de imagem e luvas. Giovani já foi citado, atacante que vive os últimos dias do seu contrato com o Timão, além de Kaique, que é alguém super bem avaliado no clube, mas que precisa de mais experiência, até por isso o Corinthians busca um clube interessado em contratar o Kaique por empréstimo, jogador de velocidade revelado nas categorias de base e que já viveu bons momentos na Copa São Paulo de Júniores. E você curtiu o vídeo? Nicola, que história é essa de SAF Fiel? É um grupo de corintianos defende a criação da SAF e com participação de torcedor, enfim. Não é algo que me pareça viável, só para vocês entenderem, para que o Corinthians ou qualquer clube do Brasil vire uma SAF, ele precisa da aprovação dos sócios. E mais do que isso, dos conselheiros, né? Entre os sócios talvez até virasse, mas entre os conselheiros é que há muita resistência, porque quando o conselheiro aprova a SAF,
ele sepulta qualquer chance dele virar presidente, dele virar um dirigente influente, de ele ter autonomia no clube, porque a partir daí quem manda no futebol vai ser sempre o pessoal da SAF, tá? João Pedro Bastos, boa noite, Nicola. Vai ter saída no elenco do Corinthians? É possível que pelo menos uma grande venda aconteça. Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Breno Bidon são as maiores possibilidades. Nicola, que história é essa de SAF Fiel? Deixa eu até pegar mais detalhes. SAF Fiel, quer ver? Ó? É um grupo de corintianos que idealizou. Vem aí o projeto de reconstrução e profissionalização do futebol do Corinthians pelas mãos da Fiel, numa parceria com o Parque São Jorge. Quem somos? Começamos com um grupo de corintianos que figuraram entre os principais doadores da arena e resolveram se conhecer para descobrir se poderiam juntos fazer mais pelo Corinthians. É um grupo sem crença nem disposição para nos submeter ao processo político e eleitoral do Parque São Jorge. Inconformados com a situação administrativa do clube, e cansados de esperar por uma solução, resolvemos pensar e discutir soluções para ajudar o Parque São Jorge no resgate do Corinthians. Preservação da identidade em sintonia com a maioria esmagadora dos corintianos, não queremos uma solução como uma SAF de um dono, que fatalmente descaracterizará o sentimento primordial e mais caro ao torcedor corintiano, tão bem expresso pelas palavras do Dr. Sócrates. O Corinthians é o único clube onde a torcida é que tem o time. E a criação da SAF Fiel, nós nos agrupamos numa sociedade de captação aberta a todos os corintianos e lançamos o conceito SAF Fiel, modelo de investimentos, profissionalização e governança para propriedades de futebol do Corinthians. Resumo dessa história, a iniciativa é boa, bacana, na prática a chance disso ir para frente é quase nenhuma. Você precisa da aprovação do conselho e dos sócios para levar essa história adiante, e ninguém vai querer ceder o Corinthians para outra empresa, para um grupo, enfim. E acho que esse grupo, que já certamente deve ter sido importante na arrecadação da vaquinha virtual para a Neoquímica Arena, talvez se houvesse um pouquinho mais de mobilização, o Corinthians conseguisse mais do que os 40 milhões de reais. Número interessante, mas bem distante dos 700 milhões de reais que a própria Gaviões havia almejado na tentativa de quitar o financiamento do estádio, né? Verdade que o Neto falou que o Corinthians adiantou as cotas do Paulistão do ano que vem. Eu não sei se o Neto falou, mas ontem a Marília Ruiz disse no programa do Neto, no apito final, que o Corinthians adiantou as cotas do Paulista de 2026, tá? Semana passada, desesperado por dinheiro, o Corinthians teria recorrido a esse expediente. Deixa eu tentar confirmar com uma pessoa do Corinthians. Verdade que o Corinthians antecipou as cotas do Paulistão de 2026. Se for, é uma péssima notícia, né? E cai por terra todo aquele discurso do Augusto de que deixou as contas em ordem, clube saudável, enfim. A família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube do Brasil, falando do Coringão. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro. Valeu, gente, vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração, não esqueça para mais. Até o próximo vídeo, vamos com tudo, vamos que bora. E vamos para cima, porque a gente não pode ficar parado, né? Valeu, até o próximo vídeo. Fui.